Olá, eu sou o professor Lucas Neto. Sejam bem-vindos a mais um programa Escola Bíblica no seu lar. Hoje nós vamos estudar a lição de número 9, que tem como título Como vencer as oposições à obra de Deus. Introdução da lição. A oposição é uma resistência que pode ser forte ou fraca, dependendo de como agimos contra ela. Nesta lição, identificaremos os ataques dos samaritanos contra Neemias e os israelitas. Veremos as reações de Neemias e dos israelitas aos ataques dos samaritanos. Finalizando o nosso estudo, compreendendo as ações de oposição do diabo contra os cristãos e a resistência espiritual do povo de Deus a Satanás. Item número 1 da lição: os ataques dos samaritanos contra Neemias e os israelitas. Os samaritanos fizeram pelo menos 5 ataques verbais à continuidade da reconstrução dos muros de Jerusalém. A saber, em primeiro lugar, fizeram escárnio contra os israelitas. Os samaritanos, na pessoa de Sambalate, ao saberem que os israelitas estavam reconstruindo os muros de Jerusalém, fizeram grande escárnio contra eles, com provocação de risos e hilaridades. Neemias, capítulo 4, versículo 1, diz assim a palavra de Deus: Tendo Sambalate ouvido que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus. Outro ataque à obra de Deus feita pelos samaritanos foi que puseram dúvidas quanto à capacidade de reconstrução do muro. Sambalate, diante de seu exército e de seus companheiros, chamou os israelitas de miseráveis e colocou em dúvida a capacidade deles em reconstruir os muros e a cidade de Jerusalém, a partir de um monturo de pedras queimadas, e disse que nem os sacrifícios que faziam ao Deus Yahvé seria capaz de concluir a construção. Neemias, capítulo 4, versículo 2, diz assim: Então falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria e disse: Quem faz estes fracos judeus? Permite-se-lhes a isso? Sacrificarão? Darão cabo da obra num só dia? Renascerão acaso dos montões de pó as pedras que foram queimadas? Como terceiro ataque à obra de Deus, os samaritanos puseram dúvidas quanto à eficácia da construção do muro. Tobias, o amonita, aliado de Sambalate, pôs em dúvida a solidez da construção do muro, dizendo que até mesmo uma simples raposa seria capaz de derrubar a muralha. Neemias, capítulo 4, versículo 3, diz assim a palavra do Senhor: Estava com ele Tobias, o amonita, e disse: Ainda que edifiquem, vindo uma raposa, derribará o seu muro de pedra. Como quarto ataque à obra de Deus, os samaritanos, os opositores, acusaram os israelitas de rebelião contra o rei.
com arrogância, Sambalate, Tobias e Gesem desprezaram e zombaram dos israelitas e também insinuaram que os mesmos estavam preparando uma revolta contra o rei, ou seja, insinuaram que eles estavam preparando uma rebelião. Neemias, capítulo 2, versículo número 19, diz assim a palavra de Deus. Porém, Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o arábio, quando o souberam, zombaram de nós e nos desprezaram, e disseram: que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Como último ataque à obra de Deus contra a reconstrução dos muros e a recomposição das portas de Jerusalém, os samaritanos prometeram atacar os israelitas. Sambalate, Tobias e os povos da Arábia, de Amon e de Asdod se enfureceram com a continuidade da reconstrução dos muros de Jerusalém. Então combinaram atacar os israelitas e provocar grande confusão. Neemias, capítulo 4, versículos 7 e 8, diz assim a palavra do Senhor. Mas, ouvindo Sambalate e Tobias, os arábios, os amonitas e os asdoditas, que a reparação dos muros de Jerusalém ia avante e que já se começavam a fechar-lhe as brechas, ficaram sobremodos irados. Ajuntaram-se todos de comum acordo para virem atacar Jerusalém e suscitar confusão ali. Portanto, estes são os 5 ataques perpetrados pelos samaritanos e seus aliados ao povo israelita, à obra que estava sendo desencadeada em Jerusalém quanto à reconstrução dos muros e a recomposição das portas. Esta era a forte oposição à obra de Deus. Porém, no segundo ponto da lição, nós vamos então estudar sobre a reação de Neemias e dos israelitas aos ataques dos samaritanos. Em primeiro lugar, Neemias e os israelitas oraram, porque diante dos ataques dos samaritanos, eles imediatamente entraram em oração diante do Senhor, apresentando então a sua causa. Neemias, capítulo de número 4, versículo 9, diz assim a palavra do Senhor na parte A. Porém, nós oramos ao nosso Deus. Neemias, capítulo 9, parte A. Porém, nós oramos ao nosso Deus. Além da oração, Neemias e os israelitas, como a reação do povo de Deus, eles vigiaram os samaritanos, dia e noite, continuamente. Dia e noite, continuamente. Os israelitas se puseram de guarda por detrás dos muros, em toda a sua extensão, fortemente armados, com lanças, espadas, arcos e flechas, vigiando as intenções e ações dos samaritanos contra eles. Neemias, capítulo 9, capítulo 4, melhor dizendo,
versículo 9, da parte B ao versículo 13, diz assim a palavra do Senhor. E como proteção pusemos, melhor dizendo, guarda contra eles, de dia e de noite. Então disse Judá: já desfaleceram as forças dos carregadores, e os escombros são muitos, de maneira que não podemos edificar o muro. Disseram, porém, os nossos inimigos: nada saberão disto, nem verão, até que entremos no meio deles e os matemos. Assim faremos cessar a obra. Quando os judeus que habitavam na vizinhança deles 10 vezes nos disseram: de todos os lugares onde moram, subirão contra nós. Então pus o povo por famílias nos lugares baixos e abertos por detrás do muro, com as suas espadas e as suas lanças e os seus arcos. Além disso, os israelitas, eles não desvaneceram. Eles se motivaram a construir, a realizar os seus planos de reconstrução do muro. Neemias, com um discurso determinado e de confiança, ele conclama os israelitas a não terem medo dos samaritanos e nem ficaram preocupados, pois Deus era com eles e que lutassem, se necessário fosse, pelos seus filhos, esposas, lares e patrícios. Neemias capítulo 4, versículos 14 ao 15, diz assim a palavra do Senhor. Inspecionei, dispus-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: não os temais, lembrai-vos do Senhor, grande e temível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossa mulher e vossa casa. E sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já o sabíamos, e que Deus tinha frustrado o desígnio deles, voltamos todos nós ao muro, cada um à sua obra. Como quarta reação do povo de Deus às ameaças dos samaritanos, eles planejaram e executaram estratégia para finalizar a reconstrução do muro. Confiando em Deus, os israelitas planejaram uma metodologia de trabalho e de vigilância para realizar o objetivo de terminar a construção do muro, que foi a metade do povo construindo o muro e a outra metade vigiando as intenções e ações dos samaritanos, armados com lanças, espadas, arco e flechas. Neemias capítulo 4, versículos 16 ao 20, diz assim a palavra do Senhor. Daquele dia em diante, metade dos meus moços trabalhava na obra, e a outra metade empunhava lanças, escudos, arcas e couraças. E os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Os carregadores, que por si mesmos tornavam ou tomavam as cargas, cada um com uma das mãos fazia a obra e com a outra segurava a arma. Os edificadores, cada um trazia a sua espada à cinta, e assim edificavam. O que tocava a trombeta estava junto de mim. Disse eu aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: grande e extensa é a obra,
e nós estamos no muro, muito separados, longe um dos outros. No lugar em que ouvirdes o som da trombeta, para ali acorrei, até conosco o nosso Deus pelejará por nós. Assim, trabalhávamos na obra, e metade empunhava as lanças, desde o raio do dia até ao sair das estrelas. Também neste mesmo tempo, disse eu ao povo, cada um com o seu moço, fiquem em Jerusalém, para que de noite nos sirvam de guarda e de dia trabalhem. Nem eu, nem meus irmãos, nem meus moços, nem os homens da guarda que me seguiam, largávamos as nossas vestes. Cada um se deitavam com as armas à sua direita. Portanto, aí estão 4 ações de reação do povo de Deus às ameaças dos samaritanos: oração, vigiar, motivação para atingir os objetivos, ou seja, determinação, e planejamento, ação para executar o que se quer alcançar. Item número 3 da lição: os ataques de Satanás contra os cristãos. Então, agora, saindo do contexto da história, da historicidade dos israelitas, vamos agora falar sobre os ataques de Satanás contra os cristãos. A palavra de Deus afirma que Satanás tem a missão de matar, roubar e destruir a mais bela criação de Deus, ou seja, o ser humano. De outro modo, nós temos Jesus Cristo para nos dar vida, e vida com abundância. No Evangelho de Jesus, segundo escreveu o apóstolo João, capítulo 10, versículo de número 10, diz assim a palavra do Senhor: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Logo, precisamos conhecer as obras de Satanás para matar, roubar e destruir, e as obras divinas para derrotar o maligno em todas as batalhas espirituais, a saber, obras malignas versus obras divinas. E a primeira obra maligna para destruir, para matar, roubar e destruir o cristão, ou seja, um ser humano, é a tentação. Satanás, desde o princípio, tenta as pessoas a fazerem o que é errado, a ferirem profundamente a Deus com a prática do pecado. Na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículos 1 ao 5, diz assim a palavra do Senhor: pelo que não podemos suportar mais o cuidado por vós. Pareceu-nos bem ficar sozinhos em Atenas. E enviamos nosso irmão Timóteo, ministro de Deus, no Evangelho de Cristo, para, em benefício da vossa fé, confirmar-vos e exortar-vos, a fim de que ninguém se inquiete com estas tribulações, porque vós mesmos sabeis que estamos designados para isto, pois quando ainda estávamos convosco, predissemos que íamos ser afligidos, o que de fato aconteceu, e é do vosso conhecimento. Foi por isso que, já não me sendo possível continuar esperando, mandei indagar o estado da vossa fé, temendo que o tentador vos provasse e se tornasse inútil o nosso labor. Na carta
de Tiago, capítulo de número 1, versículos 12 ao 15, diz assim a palavra do Senhor: Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provocação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atraz e seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá a luz ao pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Então, qual é o antídoto para a tentação? Satanás tentou Jesus no deserto e foi derrotado pela palavra de Deus, derrotado pelo próprio Senhor, a tentar, provando então que também nós temos a capacidade de afastar de nós a tentação. A tentação não terá eficácia se conhecermos e praticarmos a palavra de Deus. No Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 22 ao 29, diz assim a palavra do Senhor: Respondeu-lhes Jesus: Errais, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Portanto, a primeira obra maligna é a tentação, e contra a tentação, o conhecimento da palavra anula, elimina o desejo de pecar contra o próximo, contra si mesmo e principalmente contra Deus. A segunda obra maligna é o engano. A tentação, seja oriunda de Satanás ou da nossa cobiça, traz em seu bojo o engano. Na segunda carta aos Coríntios, capítulo de número 11, versículo do 1 ao 3, diz assim a palavra do Senhor: Quisera eu me suportasses um pouco mais na minha loucura. Suportai-me, pois, porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e purezas devidas a Cristo. Contra o engano, nós temos a sabedoria, porque ao conhecer a palavra de Deus, recebemos do Senhor a sabedoria, e desse modo nós não somos enganados. No livro de Provérbios, no capítulo de número 1, versículo de número 7, diz assim a palavra do Senhor: O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. A terceira obra maligna é o da desobediência. A tentação, carregada com o engano, nos leva a pecar e, por conseguinte, a desobediência. E assim, não que Deus se afaste de nós, mas pela desobediência nos afastamos de Deus. No livro de Deuteronômio, no capítulo 30, versículos 17 ao 18, diz assim a palavra do Senhor: Porém, se o teu coração se desviar
e não quiseres dar ouvidos, e fores seduzido, e te inclinares a outros deuses e os servires, então hoje te declaro que certamente perecerás, não permanecerás longo tempo na terra ao qual vais passando o Jordão para a possuíres. Contra a desobediência como obra divina, temos o obedecer. Jesus é o nosso maior referencial de obediência. E do mesmo modo, Deus requer de nós obediência. No primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 15, versículo 22, diz assim a palavra do Senhor. Porém, Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. A terceira obra maligna para destruir a mais singela criação de Deus, que era o ser humano, é o medo, a preocupação. Melhor dizendo, Satanás ele reprime a nossa alma, colocando em nós preocupações. Porém, temos que enfrentá-lo com fé, vigiando e afastando de nossos pensamentos as preocupações e entregando-os a Deus. Na primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo de número 5, versículo 7 ao 9, diz assim a palavra do Senhor. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele em tempo oportuno vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resistir-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Lógico que um estágio antes da preocupação é o medo, porque quando estamos afastados de Deus, impera então no ser humano o medo, que é um estado emocional que paralisa e fragiliza-o em sua capacidade de raciocinar e de enxergar a realidade dos acontecimentos e, ao mesmo tempo, colocá-lo numa condição de permanente preocupação que aflige e angustia a sua alma. Então, no estágio anterior à preocupação, vem o medo. E, nesse sentido, duas coisas são importantes para combater não só o medo e a preocupação que é gerada a partir do medo, que é a coragem e a oração e louvor. Jesus ele teve medo no jardim do Getsemane, mas não se rendeu ao modo, ou melhor dizendo, ao medo. Ele executou a obra da salvação. Então, Deus ele é conosco e, portanto, nós temos então que sejamos então corajosos, não tenhamos medo, e se o tivermos, temos que
através do Espírito Santo, ter a coragem e a oração e entrar imediatamente, melhor dizendo, em oração. Deus disse isso para Josué em pelo menos 3 vezes. Seja forte e corajoso. Por isso que ele disse, e está registrado no livro de Josué, capítulo 1, versículo 1 ao 9, que diz: sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Nun, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, à terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés, desde o deserto e o Líbano até o grande rio Eufrates, toda a terra dos heteus, e até o mar grande, para o poente do sol, será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Então somente sê forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Se forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. No Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 11, versículo 28, diz assim a palavra do Senhor. Mateus, capítulo de número 11, versículo 28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, disse Jesus. Outra obra maligna é a da incredulidade. A preocupação na nossa alma gera imaginações ruins que ainda não aconteceram na nossa vida, e assim promove sofrimento no corpo, na alma e no espírito. O sentimento de dores emocionais e espirituais gera, por sua vez, o pecado abominável da incredulidade. Na carta aos Hebreus, no capítulo de número 13, ou melhor dizendo, 3, versículo 12 ao 19, diz assim a palavra do Senhor: tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver entre qualquer de vós perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado, porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardamos firme até ao fim a confiança que desde o princípio tivemos, enquanto se diz: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. Ora, quais os que, tendo ouvido, se rebelaram? Não foram de fato todos os que saíram do Egito por intermédio de Moisés? E contra quem se indignou por 40 anos?
Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E contra quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes? Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. O antídoto, o antídoto para a incredulidade é a fé, porque a nossa fé em Jesus Cristo é a que vence o mundo. Na primeira carta de João, o apóstolo João, no capítulo de número 5, versículos 4 ao 5, diz assim a palavra do Senhor: porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Por último, nós temos como obra maligna o espírito de derrota. A incredulidade nos impõe a uma inércia de ação, ou inércia de resistência ao mal, nos levando a ter um espírito de derrota, ou seja, achamos que não é possível nos levantarmos do monturo ou da queda. Na segunda carta aos Coríntios, capítulo de número 1, versículos 7 ao 11, diz assim a palavra do Senhor. Segunda carta aos Coríntios, capítulo de número 1, versículo 7 ao 11. A nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo como sois participantes do sofrimento, assim sereis da consolação. Porque não quero, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou e livrará de tão grande morte, em que temos esperado que ainda continuará a livrar-nos. Ajudando-nos também vós com as vossas orações a nosso favor, para que por muitos sejam dadas graças a nosso respeito, pelo benefício que nos foi concedido por meio de muitos. Tanto aí o apóstolo Paulo, numa ocasião em que ele se desespera até da própria vida, mas confiou em Deus e obteve a sua vitória. Ou seja, ele afastou de si o espírito de derrota e se inundou como um espírito de vitória, porque é pelo Espírito Santo que nos consola. Ai, é por este que nós temos a alegria completa da salvação e da vitória sobre o mal. No Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o apóstolo João, no capítulo 16, do versículos 20 ao 24, diz assim a palavra do Senhor: em verdade vos digo, que chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. A mulher, quando está para dar à luz, tem tristeza, porque a sua hora é chegada. Mas depois de nascido o menino, já não se lembra da aflição, pelo prazer que tem de ter nascido ao mundo um homem. Assim também agora vós tendes tristeza, mas outra vez vos verei, e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém poderá tirar. Naquele dia nada me perguntará. Em verdade vos digo, se pedirdes alguma coisa ao Pai, ele vos-la concederá em meu nome. Até agora nada tendes pedido em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Concluindo a aula de hoje,
Não tenha medo em qualquer circunstância de sua vida. Todos nós, sem exceção, estamos sujeitos a enfrentar oposição e todos os artifícios possíveis serão utilizados por Satanás para nos matar, roubar e destruir. Porém, temos um Deus que nos céus, ou temos um Deus nos céus, que nos fará sempre vencer as batalhas e prosperar. Para isto, basta confiarmos em Deus. Não tem mais, diz o Senhor. Shalom Adonai. Bênçãos especiais de Jesus Cristo para você. Amor a Cristo, a glória é de Deus. Até o nosso próximo programa, Escola Bíblica no seu lar, se Deus permitir.